Então vamos lá, boa noite oficialmente a todos. Deixar eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. O meu alarme tocando aqui para avisar que está no horário. Bom, então nós estamos na nossa aula de número 25. Deixa eu só colocar para eu ver vocês aqui, senão eu fico triste. Aí. Hoje nós teremos agenda cristã seria iraníssima, teve um probleminha, então eu vou fazer a leitura e abro aí para as discussões. A prece inicial será feita pela Rosângela. O evangelho de hoje é o item 1 a 4 do capítulo 11, vai ser feito pela Ivana. Depois nós vamos trabalhar o tema da aula de hoje, que é o fenômeno da morte. Hoje nós vamos falar sobre a perturbação dos espíritos. Depois a Ana faz as vibrações para nós e a Regina a prece final. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a agenda cristã. Hoje nós temos o item 25. O título é Suba Mais Alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe dou a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Então, esse é o nosso tema, né? Suba mais alto. Alguém gostaria de fazer um comentário? Qual foi a percepção que vocês tiveram sobre essa lição da agenda cristã de hoje? Um de cada vez, por favor. Eu me lembrei do melindre, que a gente sempre tem tanto, né? Para que, né, melindrar, né? Mais ou menos assim, por que esse melindrar, né? Eu lendo esse texto aí, hoje à tarde e agora de novo, me vem uma coisa à mente, né? Nós falamos muito quando nós estudamos a doutrina, quando nós conversamos sobre a doutrina, nós falamos do espiritismo, das leis naturais, principalmente da lei da atração. O que nós falamos, né? Que nós nos comunicamos pelo padrão vibratório, né? Com aquelas pessoas que estão no mesmo padrão vibratório, não é isso? Então a mensagem aqui fala assim, ó, suba mais alto. É assim, ó, eleva o seu padrão vibratório. Se a pessoa que está te caluniando está aqui, não fica no mesmo padrão que ela. Não vai se incomodar. Sobe. Isso não vai mais te atingir. Né? Eu acho que a mensagem é exatamente essa. Não se deixe tocar por uma situação, porque tudo isso que ele fala aqui, ó, acusação indébita, perturbação, calúnia, desconfiança descabida, a crítica pela crítica, né? Parecer desfavorável, isso são sentimentos de baixa vibração, são sentimentos negativos. O subir, né, na minha concepção, no meu entendimento, esse suba mais alto é assim, muda o seu padrão vibratório. Não permita que esse tipo de comportamento se comunique com você.
Não é ser melhor do que o outro, mas é mudar de padrão, elevar o seu padrão. Coloca a tua vibração lá no alto. Olha, isso que ele está dizendo não vai me atingir porque eu sei que eu não sou assim. Eu sei que eu não fiz isso. Né? Vou orar por ele e vamos em frente. Eu acho que, pelo menos para mim, foi um despertar nesse sentido. E às vezes, como a Gláucia colocou, ao invés da gente pensar dessa forma, a gente fica se melindrando, né? Que é um sinal forte ainda do nosso orgulho. Né? Porque se eu me melindro é porque eu senti o meu orgulho ferido. Se eu estou com orgulho ferido é porque eu ainda também estou vibrando numa faixa não muito legal. Né? Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Quem mais pensou diferente aí ou gostaria de complementar? Por isso, orar e vigiar sempre, né? Sempre, sempre. Ana, não vai falar nada, Ana? Regina? Eu Paulo, concordo com você, concordo com você. Eu também fiz essa leitura de mudar o padrão vibratório. então, o que você falou aí, Paulo e a Ana, eu vejo dessa forma. Nós, estudando, já tendo conhecimento das leis e sabendo do teor das vibrações, nós temos a escolha de continuar na linha daquele que está fazendo algo errado e sintonizar, ou subir mais alto, elevar o pensamento. Então, fazer uma prece para essa pessoa, para desequilibrar essa situação. Eu acho assim que nós temos, tendo conhecimento, nós temos a escolha de não entrar nesse melindre constante, né? Tipo, opa, para por aí. Já sei o caminho que isso vai me levar. Então, eu vi dessa forma também, né? Cada vez mais a gente fica ciente de que nós somos artífices dos nossos sofrimentos, não é isso? Numa situação, nessas situações que estão pautadas aqui, nós só vamos sofrer se a gente quiser, não é isso? Se eu ficar dando bola para aquela calúnia, né? Se eu ficar preocupado com o que estão dizendo de mim, mas eu não fiz isso, está me acusando, a pessoa nem me conhece, como ela pode falar isso de mim? Poxa, se ela não me conhece, que importância tem o que ela está falando a meu respeito? Talvez se eu tiver a oportunidade de me apresentar, de conversar, ela mude a opinião dela. Mas pode não mudar também. Agora, isso não pode afetar a minha vida, né? E como a Regina bem colocou, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós estamos aqui estudando e aprendendo. Nós temos a obrigação conosco mesmo de começar a pensar diferente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, vamos lá. Ivana, faz a prece para a gente, por favor. A Ivana não, perdão, Rosângela. Sim. Todos estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, obrigada, meu Deus, por mais essa noite de estudo doutrinário, que cada noite de estudo realizado possamos absorver e entender as palavras e comentários aqui ditas pelos nossos mentores, e que consigamos permanecer no caminho reto com suas leis morais, para que nossa jornada aqui seja como o planejado, lembrando que a fila reencarnatória está grande. Sendo assim, que não desperdicemos mais essa jornada com lamentações e que caminhamos com fé rumo ao progresso. E lembremos também o sentido da caridade, ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Sempre perdoar. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Nada. Ivana, faz o evangelho para a gente. Estão me ouvindo todos? Sim. Boa noite. Boa noite. Então, hoje é o capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento.
Então, eu vou ler, assim, em resumo, um trechinho do que são esses itens, tá? Quando um dos fariseus, né, que são os doutores da lei na época, os estudiosos da época, né, que eles tinham um ego exacerbado, ele perguntou a Jesus, um deles, né, até tentando Jesus, qual era o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a si mesmo. O amor é a lei máxima, a lei suprema que tudo abrange e tudo sustenta. Nós já estudamos aqui, inclusive, né, aquelas 3 leis que é o que dá razão à lei do amor, né, que é a justiça, amor e caridade. E o amor é a lei máxima, né? A caridade é esse amor em movimento, né, que a gente coloca esse amor em prática. E a justiça, só assim em resumo, dos outros itens do Evangelho da noite de hoje, é quando fala que você tem que ser justo para você fazer ao outro exatamente aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Então, assim, eu pensei em várias maneiras, né, como explicar, em poucas palavras, o Evangelho da noite de hoje. Poderia ser até, né, pelo maior exemplo que eu acho, que é a parábola do bom samaritano, que exemplifica muito bem, né, o que é o amar o próximo. Mas eu me lembrei, né, de uma palestra que eu tinha visto há um tempo atrás, do Haroldo Dutra. Ele fala exatamente sobre esse tema, né? Ele explica esse amor em sentido amplo, né, que é o amor para com Deus, né, o amor a si próprio, que a gente tem que ter esse amor próprio, e o amor ao próximo. E ele explica que ele deu um exemplo assim muito claro que eu gostei muito, e acho que até muitos já viram esse videozinho no YouTube. Ele fala assim: quando a gente está dentro de um avião prestes a decolar, né, a gente recebe algumas instruções, né, da aeromoça, comissário de bordo, e ele diz assim que quando houver um caso de despressurização dentro da aeronave, vão cair máscaras de oxigênio e que você coloque em primeiro lugar a máscara em você. E depois, somente depois, você auxilia o seu próximo, né? Mesmo sendo seu filho, né, uma criança. Então, ele disse o seguinte: cuide de você em primeiro lugar, né? Faça prece por si próprio, né? Se ame, esse é o verdadeiro amar-se, né? Cuide de seu espírito, da sua alma, da sua mente, do seu coração. E eu acho que veio muito ao encontro de tudo que a gente tem aprendido nas aulas anteriores, que é esse autoconhecimento que a gente tanto fala, a reforma íntima, né? Ok, tem que ter toda essa autoaceitação, autoperdão, autoindulgência, mas nunca esquecendo dessa autorresponsabilidade, né? A fé raciocinada e não a fé resignada, né? A responsabilidade é muito grande. É fácil? Não é fácil. Mas que a gente faça uma reflexão assim diária dos nossos atos e que não erremos, né? Não cometemos os mesmos erros. Eu acho que isso é o primordial, para que a gente possa, de alguma maneira, ter um equilíbrio, né, entre razão e emoção. E o tanto que a gente também aprendeu aqui, que o Paulo fala, né, tentar estar sempre nesse estado
vibratório, mais em equilíbrio, né? Porque o que a gente sente vira um pensamento, vira uma vibração, pode ser uma fala mal colocada, uma atitude inadequada. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Uma outra coisa que ele falou, que assim que eu achei muito interessante, que as pessoas hoje, elas se desviaram do entendimento do que é amar-se, né? Porque nessa busca incessante, né, pelas coisas materiais, né? Então acha que o amar-se é ter, não sei, um carro bonito, uma roupa nova, né? E esquece que, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente, né? Então, ele fala que a gente tem que ter muito carinho, a caridade conosco em primeiro lugar. Longe que a gente, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que colocar esse amor em movimento com o próximo, não tem que praticar caridade de forma alguma, né? Mas eu acho que se a gente pensar em praticar todo esse amor em movimento, né, pensando numa alavancagem, né, num aprimoramento espiritual, é uma atitude bem egoísta. Vai tudo de encontro, né, ao amor, que é o egoísmo, o orgulho. Então, a gente não pode ter esse tipo de atitude. E outra coisa que ele até comentou, que eu também achei muito interessante, foi que ele diz que nós não seremos responsáveis pela consciência alheia, né? Nós vamos responder pela nossa consciência, porque se a gente ficar nessa busca desenfreada, só pensando nessa alavancagem de ajudar o próximo, a gente vai se perder. Ele fala até que ele fez analogia, né, com as máscaras de oxigênio, nós vamos estar fadados a ficar até sem oxigênio. Nós não vamos ajudar lá nem cá, né? Então, porque a partir do momento, né, que somos maiores de idade, temos já o livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas, tomamos decisões, seremos responsáveis por elas, né? Então, eu acho que isso também é primordial. E ele fala que até que eu achei muito bacana, porque também tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo, a partir do momento que a gente tem essa conexão mais próxima, né, com esse amar a Deus, né, tentando pelo menos seguir os preceitos divinos, né, as leis morais divinas que a gente tanto está aprendendo esse ano nos estudos das noites. A partir do momento que a gente se conectar mais com todos esses ensinamentos, a caridade vai ser natural, né? A gente vai estar com uma vibração tão boa, são pensamentos positivos, a gente vai estar com luz, uma energia que vai ser o inverso, né? Vão aparecer pessoas para que a gente possa ajudar, né? É uma atração mesmo, é o que o Paulo estava falando, a gente vai estar muito bem e a gente vai ser uma coisa assim natural para a gente, né? E o maior exemplo, ele fala, o maior exemplo de caridade é o próprio exemplo, né? Então, é o que Jesus fazia, né? Quando ele falou isso, eu refleti, porque Jesus era o ofício da vida, né? Ele falava de amor, ele exemplificava o amor, ele mostrava o que era amor ao próximo, amar a Deus, amar ele mesmo, assim, com as atitudes, né? E justamente quando a gente dá significado para as coisas, eu acho que fica mais fácil a gente aprender e apreender, né? Dando significado para as coisas com exemplos bons, eu acho assim que é um início, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente já tem um caminho, né?
o véu já foi tirado da nossa frente e não adianta, né? É igual aquele ditado, a persistência vira o hábito, né? É o orai e vigiai, sim, mas é amai-vos e instruí-vos, porque sem esforço, sem estudo, sem leitura, sem aquela cobrança realmente diária dos nossos atos, né? Não tem mudança, né? Tem que trabalhar, porque senão a gente não muda, né? E só uma última coisa que eu gostaria de falar, que até eu acho que é muito para mim, né? Porque acho que quando a gente fala, né? Todo mundo, a gente fala uma boca e dois ouvidos, né? Quando a gente pensa quem que é esse próximo, né? Quem que é o nosso próximo? E às vezes é muito mais fácil a gente ajudar uma pessoa que não seja tão próximo, né? A gente esquece dos nossos relacionamentos espirituais, que são a nossa família, né? Que são dívidas, né, de ambas as partes, e às vezes está um familiar aqui do nosso lado, e às vezes a gente não é capaz de pôr a caridade, né, em prática para esse próximo, né, que é muito próximo. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. O assunto é muito vasto, eu acho que pode ir para diversas vertentes o assunto, né? Longe de eu falar que a gente não tem que praticar caridade, eu acho que tem sim que exercitar esse amor ao próximo. Eu acho que acalenta a alma, né? Enobrece, eu acho que tira o foco um pouco, pelo menos para mim, né? Dos problemas que a gente acha que a gente tem, né? De parar de olhar um pouquinho para o nosso próprio umbigo. Mas eu acho que a gente tem que se atentar, assim, né? Muito. Travou? Deu uma travadinha, mas já voltou. Minha internet está ruim, eu tive que colocar no 4G. Mas olhar, assim, todo esse sentido amplo do amor, né? Esse amor próprio, né? O amar-se, né? O amar a Deus, antes de tudo, e o amor ao próximo. Eu acho que é isso. Gratidão, Ivana. Eu queria pedir boa noite, Osibéria. Eu queria te pedir uma gentileza. Coloca a Ivana na escala do Evangelho pra gente, por favor. Tem vaga, né? Tem vaga. Muito, muito bom, viu, Ivana? Muito legal a forma que você colocou. Acho que foi bastante esclarecedora, bastante didática. Eu tinha até separado 3 perguntas aqui, que eu acho até que você respondeu, mas que eu acho que vale a pena a gente dar uma reforçada, né? A primeira pergunta que eu coloquei lendo esse evangelho foi assim: como é que eu faço para amar o próximo como a mim mesmo? Né? Ama o próximo como a si mesmo. Tá, mas como é que eu faço isso? O primeiro ponto de reflexão, e você colocou muito bem, é que primeiro eu tenho que me amar, para ter esse parâmetro, né? Amar como a si mesmo, então eu preciso me amar. Como me amar sem ser egoísta? Esse é um outro ponto para a gente refletir. Então, quando Jesus fala que nós temos que nos amar, sim, nós temos que nos amar, né? Sem egoísmo, sem aquele amor egoísta, né? Colocando o nosso ego acima de tudo, mas entendendo e valorizando as oportunidades. Você falou que o Evangelho tem tudo a ver com as aulas que tivemos até hoje e tem com o que teremos hoje também. Nós vamos falar da morte. Para falar da morte, nós vamos ter que falar da vida. Né? E para que eu possa amar a mim mesmo, eu tenho que valorizar essa vida, essa oportunidade. E aí sim pensar no próximo. Fazer ao próximo o que eu gostaria que me fosse feito e não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Mas aí eu tenho um parâmetro. Né? Então eu preciso me amar. A segunda, já está mais ou menos embutida nessa, é assim: é possível amar o próximo se eu não amar a mim mesmo? Não estou nem dizendo amar como a mim mesmo, mas é possível amar o próximo se eu não tiver o amor próprio?
Difícil, né? Difícil, porque se você não respeitar você, você não vai respeitar o outro. Se você não tiver plena consciência que se amar é saber das suas limitações, inclusive. Né? Saber que você é um espírito imperfeito, que você está aqui para se aprimorar, que você tem limitações e que seu próximo também é. Que está exatamente no mesmo padrão, no mesmo nível que você. Então, se você não amar, não se reconhecer, não fizer o autoconhecimento que a gente vem falando sucessivamente aqui, não dá para amar o próximo. A gente vai fazer qualquer coisa com o próximo, menos amar. E a última, né, você encerrou falando assim, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento lá do Cristo. É possível a gente amar a Deus sem amar o próximo? Vocês acham que dá para a gente falar assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas e não estou nem aí com o meu próximo? Ou não estou nem aí comigo? Porque nós vamos ver na aula de hoje aí dos tipos de morte que tem, é aquela que a gente provoca pela falta de amor próprio. Né? Então, eu acho que assim, como tudo, né, em Jesus, esse ensinamento é muito perfeito. Porque essa relação, amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, é tudo junto e misturado. Não dá para você falar eu amo um, não amo o outro, eu amo o outro, não amo um. Não dá. Né? Então nós precisamos buscar a essência do amar, entender que nós somos importantes. O são ajuda o doente não ajuda ninguém, o doente precisa de ajuda. Né? Então por isso que ele fala, caiu a máscara, põe você primeiro. Olha para si, veja o que você pode fazer, o que você pode melhorar, aonde você tem as dificuldades, e aí sim você vai olhar para o próximo e saber que ele também tem as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, e que Deus, na sua justiça, benevolência, né, ele criou a gente da mesma forma e não faz diferença entre um e outro. Então ninguém é melhor do que ninguém. Muito grato pelo teu evangelho. Alguém gostaria de complementar? Glaucia, Zibéria, Rosângela, Ana, Regina? Não, está completíssimo. Tá bom, então vamos lá, vou compartilhar a tela, vamos entrar no nosso tema de hoje. Então, o tema da aula de hoje, né, da nossa aula 25, é o fenômeno da morte e a perturbação espiritual. Então, a morte, né, na visão espírita, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho assim, para que a gente possa falar da morte na visão espírita, é importante, né, ou se não dizer, é fundamental, né, mais do que importante, é fundamental que nós entendamos a vida. Né? Para que eu possa falar da morte, eu tenho que entender a vida. E para isso eu preciso diferenciar a vida da experiência encarnatória ou da vida material. Então, quando a gente fala morte e vida, eu preciso entender que a minha vida é maior do que essa vida, que essa experiência encarnatória, que essa vida material. Agora, essa vida material ela é importante, ela compõe a minha vida. Eu trouxe uma frase bem legal que eu gosto muito, já usei várias vezes nas minhas palestras, que está lá no túmulo do Kardec, que ela fala assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase que é curta, ela traz muita informação, né? E para a gente que está estudando, faz com que a gente vá buscar muito conhecimento, muita coisa que a gente aprendeu. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então ela fala da imortalidade do espírito. Ela fala das sucessivas reencarnações. E ela fala da lei do progresso. Então, nessa frase, nós podemos entender, inferir,
que essa vida material, ela é importante para a minha vida espiritual, que é a minha verdadeira vida, né? Mas essa vida material, ela é importante e ela tem que ser vivida intensamente. Não no sentido frívolo, de, poxa vida, posso morrer amanhã, então eu vou fazer tudo, né? Não. No sentido de que eu tenho que aproveitar esses intervalos entre nascer, morrer e renascer, para que eu possa tirar o melhor proveito das oportunidades que eu tenho. Mas ela também nos diz que nós vamos morrer. Esse morrer aqui, nós vamos ver aqui, nós já sabemos, nós vamos relembrar aqui, reafirmar que esse morrer é uma questão orgânica, tá? Que é necessária e que todos nós passaremos. O rico, o pobre, o espírita, o evangélico, o católico, o ateu, todos passarão, né? E como a gente vai tratar com isso? Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Eu trouxe aqui, né, o luto, que é o momento da morte, do pós-morte, que é sempre muito difícil. Eu trouxe um áudiozinho aqui do Momento Espírita, que é um material que eu gosto muito, de vez em quando eu posto para vocês aí, que eu queria compartilhar, que eu acho que vai ajudar na nossa reflexão. Só um minutinho que está carregando. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Iluminação de consciências. Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, acabara de ser completamente curado por Jesus, voltando a andar. Todos estavam em festa, exceto o mestre, que meditava seriamente. Simão, buscando romper o silêncio de Jesus, então pergunta: "Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes." Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável que, sobre tecidos velhos e gastos, costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto. E assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio que guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob os auspícios de 1000 consolações. Séculos se passaram depois destes dizeres preciosos. A dor amadureceu muitos corações desnorteados, e novamente a humanidade suplicou a Jesus pela cura de suas mazelas.
os sepulcros foram rompidos. O silêncio dos aparentemente mortos foi quebrado, e os descobrimos vivos, imortais e reluzentes. Sim, as estrelas caíram dos céus. Estrelas de primeira grandeza espiritual se uniram em uma constelação admirável e voltaram seu feixe de luz poderoso para a terra. Os espíritos falaram, ensinaram, provaram que a vida futura prometida por Jesus é real. A iluminação de consciências proposta por Jesus ganhou uma dimensão nova e maior. A mensagem do Cristo se faz novamente presente como uma proposta para o presente, para a renovação imediata, urgente. Na grande transição que o planeta atravessa, são eles, os missionários do Mestre, que semeiam a verdade em todos os povos. O amor volta a tomar seu lugar de evidência nas propostas elevadas que são apresentadas aqui e acolá. Atiramos as roupas velhas no tempo e vestimos a roupagem nova do espiritualismo, entendendo que a vida do espírito, esta sim, é a verdadeira. O Consolador já está entre nós. Escutemo-lo. Então, né, gente? Acho que essa mensagem, ela nos refresca a memória de tudo que a gente vem estudando e deixa claro para a gente que, pelo menos para nós, espíritas, não dá mais para a gente encarar a morte da mesma forma que se via naquela época, onde as pessoas ainda não podiam ter o conhecimento, né, quando Jesus veio e falava por parábolas. O Espiritismo, a terceira revelação, veio justamente para clarear isso para a gente. Então é importante que nós tenhamos essa visão da vida material, da vida espiritual e da transição entre uma e outra, né, das sucessivas encarnações. Que nós entendamos que a morte do corpo físico vai acontecer em algum momento, tanto a nossa como a dos entes queridos. E como nós vamos trabalhar, como nós vamos tratar essa situação. Ok? Então vamos lá, vamos ver causas da morte do corpo físico. Se é que ele vai acontecer mesmo, né? Não tem jeito, vamos entender como é que é, por que ele morre. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 68, Kardec pergunta: qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? A resposta: o esgotamento dos órgãos. Né? Então, por esse motivo, nós já estamos cientes que todos iremos morrer, né? Porque em algum momento os nossos órgãos vão se esgotar. Mas eles explicam: os órgãos estão impregnados do fluido vital. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos são destruídos ou muito profundamente desarranjados, o fluido vital é incapaz de transmitir o movimento à vida e o ser morre. Nós vamos falar bastante do fluido vital aqui, tá? Nós vamos entender, mas só para a gente ter uma ideia, é mais ou menos assim, né? O que anima a matéria é o fluido vital, tá? E eles trabalham numa simbiose onde a própria matéria realimenta esse fluido vital. Nós vamos ver mais lá na frente. Quando essa matéria não é capaz de realimentar, ele vai se esgotando e aí ele também perde o seu efeito de animar aquele organismo. Aí acaba a morte. Está na questão 70. Então, a quantidade de fluido vital se esgota ou pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho, eu trouxe essa explicação aqui. Características do fluido vital, né, que é físico, tem o fluido espiritual e o físico. A atividade do princípio vital, ou fluido vital, físico, é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda.
cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital ou fluido vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar. Princípio vital ou fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal, que animaliza a matéria em presença do princípio inteligente. O espírito somente poderá habitar o corpo físico quando esse estiver animalizado pelo princípio vital ou fluido vital. Pensando aí hoje à tarde como é que eu poderia trazer um exemplo, né, para a gente entender isso aqui, eu pensei assim, para a gente tentar entender, né? Uma roda d'água que gera energia, ou um moinho de vento, né? Como é que ele funciona? Eu tenho lá uma roda d'água, a água passa pela roda, faz a roda girar, dentro de um determinado compartimento tem lá os outros integrantes, né, do motor que vai girar e vai fazer energia. Enquanto a roda estiver batendo, a água batendo na roda, a roda girando e as engrenagens funcionando perfeitamente, eu tenho energia. Se a água parar de rodar, de correr, a roda para. Se a roda para, a energia para. Mas ainda que a água continue circulando, se uma engrenagem quebrar lá dentro, um mecanismo quebrar lá dentro, a roda vai travar. E a roda travando também não tem energia. Então, é essa a lógica, né? Quando o princípio inteligente se une à matéria, né, ele começa a transformar parte do fluido vital, do fluido universal, perdão, em fluido vital. E depois, o próprio funcionamento do órgão vai trabalhando, né, e revitalizando esse fluido. Quando alguma coisa acontece, ou acaba o fluido, ou o organismo para de trabalhar corretamente, essa relação vai se interromper. Isso vai causar a morte. E aí nós vamos ver aqui, ao longo da nossa discussão aqui, que nós vamos ter situações onde acontece um ou outro, né? Ou a água para de rodar a roda, ou alguma coisa dentro da engrenagem para, mesmo que exista água. Nós vamos entender como é que funciona isso, tá bom? Então, assim, primeiro exemplo de tipo de morte é quando o fluido vital é maior que a capacidade orgânica, né? Eu ainda tenho muito fluido vital, mas aconteceu alguma coisa com o meu organismo que ele parou de funcionar. Isso ocorre quando? Nas mortes violentas, né? Acidentes ou assassinatos, ou no suicídio direto. O que quer dizer? Vamos voltar num instante antes da morte, né? A pessoa está gozando de todas as suas faculdades. Eu tenho bastante fluido vital funcionando, meu organismo está lá perfeito, mas acontece um evento que afeta, quebrou a engrenagem. A água está correndo e está girando a roda, normalmente. Aí quebra uma engrenagem lá dentro. O que acontece? Trava a roda. A água, que é o fluido vital, continua, mas ela não consegue agir. Por quê? Porque o elemento orgânico está danificado. Ok? Então eu tenho mais fluido vital do que capacidade orgânica. Então quando isso acontece, quando vem um evento externo, fortuito e interrompe a minha capacidade orgânica. Acidente, assassinato ou suicídio. Tudo bem? Tá claro? Deu para entender a analogia, inclusive? Legal. Quais são as consequências mais comuns nesses casos de mortes chamadas violentas e do suicídio? A primeira delas é que, via de regra, o espírito permanece preso ao corpo. Por quê? Ele ainda está cheio de fluido vital e ele não quer se separar daquele corpo. Aconteceu alguma coisa que ele não imaginava, né? E ele não tem muitas vezes consciência de que ele morreu. Ele acredita estar vivo ainda. Então é uma situação, nós vamos falar de sensações depois, a aula que vem a Glaucia vai falar bastante também, né, sobre isso, Glaucia, que é sobre sensação, né? Mas é um momento muito comum da perturbação que nós vamos ver aqui também. Por quê? Porque estava tudo normal até um momento imediatamente anterior. E aí você muda numa fase bruscamente, né? Porque aconteceu alguma coisa.
E aí tem algumas situações, né, algumas circunstâncias que podem ser atenuantes nessas situações, tanto da morte violenta como do suicídio direto. Né? Nós vamos ver que tem o suicídio direto e o indireto. Então, quais seriam essas circunstâncias atenuantes? O primeiro, vamos pegar no caso das chamadas mortes violentas, né, que é um acidente ou um assassinato, seria o desprendimento da matéria, né, e esse acidente ou esse incidente seria parte das provas que foram escolhidas eventualmente ou necessárias para aquele espírito naquele momento. Então, embora essa morte tenha sido repentina e até aparentemente violenta para a gente, para aquele espírito, né, que ele já está numa situação de alma purificada, elevado, ele não vai ter grandes problemas. Por quê? Porque aquilo foi só realmente uma passagem, uma prova. Tá? Não vai trazer muito sofrimento, que ele vai passar. Nós vamos ver aqui que no momento da morte, né, quando acontece a morte, o corpo realmente não sofre. Quem sofre é a alma, e isso vai depender do estágio que ele está. Mas se, por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação dessa, de um acidente, e venha a falecer, ou um assassinato, se ele estiver com o seu lado espiritual elevado, embora seja bruto para quem fica, para quem assiste, para quem presencia, para aquele espírito vai ser relativamente tranquilo. Por quê? Porque ele já está desapegado da matéria e ele vai continuar. E no caso do suicídio, que é uma falta grave, sim, né? Que é atentar contra a vida, como nós falamos anteriormente, né? Até no Evangelho, eu me lembro de ter falado isso, que amar a si mesmo, entender a importância dessa vida, dessa oportunidade. Então, toda vez que a gente atenta contra a vida, né, é uma falta grave que eu estou fazendo contra a benevolência de Deus, que me deu essa oportunidade, né, e ferindo as leis naturais. Mas ainda assim eu posso ter circunstâncias atenuantes. Por quê? A pessoa pode ter cometido esse ato do suicídio por influência, por exemplo, de uma obsessão, por estar no estado de depressão, né? Estar fora do seu juízo. Então isso, embora vá ser difícil, né? Porque todo suicida vai ter uma relação com a sua consciência lá do outro lado complicada, mas ele tem essa circunstância atenuante aí, porque ele estava muitas vezes sob efeito de uma obsessão, ou estava fora do seu juízo, né? Isso pode acontecer. Tudo bem aqui então? Então esse primeiro tipo da morte é onde eu tenho muito fluido vital ainda, mas o meu organismo parou. E como eu preciso dessa relação, sem um dos dois elementos, acaba acontecendo a morte. Mas pode acontecer o contrário. Tá? Pode acontecer o seguinte, quando eu tenho a capacidade orgânica maior do que a quantidade de fluido vital. É uma outra forma de desequilíbrio. O meu organismo está aparentemente tranquilo, não teria problema nenhum, mas os meus fluidos vitais vão se exaurindo. E por que acontece isso? Em qual circunstância isso acontece? É o chamado suicídio inconsciente, né? Que é decorrente de uma vida desregrada, seja pelo trabalho, pelos vícios, pela má alimentação, uma série de coisas. Nós já comentamos sobre isso, e um exemplo bem legal é o filme Nosso Lar, né? No desencarne do André Luiz, quando ele vai para o umbral e os espíritos perturbados começam a chamá-lo de suicida, 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 e ele não consegue entender, né? Fala assim, não, mas eu não sou um suicida. Eu não sou um suicida, eu era um médico, inclusive, né? E depois, quando ele vai lá para a colônia Nosso Lar, o tratamento, explicam para ele que a vida desregrada dele fez com que indiretamente ele consumisse os fluidos vitais, né, de uma forma desacerbada. Tá? Então, isso também traz consequências quando a gente morre nessas circunstâncias, onde eu tenho ainda a capacidade orgânica, mas não tenho mais o fluido vital. Combustível acaba, o carro está lá, o motor está impecável,
mas eu estou sem combustível, o carro para, não é assim que funciona? Lá o carrão bonito, mas eu rodo e não ponho gasolina e uma hora ele pum, para. Né? Quais são as consequências quando a gente morre dessa forma? As mais comuns são o quê? A perturbação, né? Eu fico muito perturbado porque eu queria viver, mas eu não tenho energia. Tá? No caso do suicídio inconsciente, uma questão que atenua um pouco, né? É que eu não tinha intenção. É a questão do dolo, né? Da vontade, do desejo de fazer aquela coisa. O suicídio direto, a pessoa vai lá, pega uma arma, dá um tiro na cabeça, se joga no abismo, faz alguma coisa, toma um veneno, então ele tinha intenção. Nesse caso, eu acabei cometendo um suicídio, fui atentando contra a minha vida, mas de forma inconsciente. Né? A gente já não pode mais falar isso. Se nós fizermos isso, já não vai ser tão inconsciente assim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do desencarne do Dimas, aí eu vou dar um exemplo, né, de uma pessoa que teve uma certa dificuldade aí em relação à intercessão, que é um tema que a gente vai abordar aqui. Então, as circunstâncias atenuantes, né, a renúncia. Imagina assim, ó, eu sou uma pessoa de vida desregrada, mas não por vício, né, por cometer extravagâncias. Eu tenho um vício, não deixa de ser um vício, mas assim, pelo trabalho, eu trabalho muito pensando na minha família, trabalho para ajudar os outros, mas eu vou além das minhas energias. Acabo me alimentando mal, acabo não dormindo, né? Mas eu fiz isso cercado de boas intenções. Eu fiz lá um planejamento, aí a gente vem aqui, faz as escolhas, e aí eu resolvi que eu ia salvar o mundo. Eu vim aqui para salvar o mundo. Não foi isso que eu planejei lá. Eu vim aqui para fazer minhas provas, mas aí, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu resolvi que eu ia salvar o mundo. E aí eu começo a cometer os meus abusos, os meus excessos, mas com a boa intenção, um espírito, né, positivo, sempre com a ideia. E aí eu acabo encurtando o meu prazo de vida por conta do meu fluido vital. Então eu perdi em extensão a minha vida, mas ganhei pela intensidade. Né? Eu trabalhei bastante, porque essa renúncia, assim, eu abri mão muitas vezes da minha qualidade de vida, de buscar o equilíbrio, que é a próxima item que a gente vai falar, em função de ajudar o outro, de fazer o bem. Né? Jesus já falou isso, né? Quando a gente vai falar do julgamento, né? O que vale, na verdade, no ato? Não é o ato em si, mas a intenção. Então, eu cometi um suicídio inconsciente, mas eu não tinha intenção de fazer isso. Eu fui negligente em relação à minha vida? Sim, tanto que é considerado como um suicídio inconsciente. Né? Eu fui imprudente, eu fui negligente, mas eu fiz isso sempre com boa intenção. Eu nunca fiz isso assim, não, como eu falei lá no exemplo, quando a gente estava falando da frase do túmulo do Kardec, né? Eu vou viver intensamente, eu vou beber tudo que eu tenho que beber, comer tudo que eu tenho que beber, comer porque a vida passa. Não foi isso em momento algum. Mas eu deixei de descansar, deixei de repousar, de me alimentar, mas sempre com um bom propósito. Então, isso seriam circunstâncias atenuantes. Tá? Mas não vamos usar isso como bengala, não. Nós estamos aqui justamente para discutir e aprender, e que eu acho que o ideal é sempre que haja um equilíbrio. Né? Nós vamos morrer. Fazendo ou não fazendo, nós vamos morrer, não é isso? Mas o ideal seria o quê? Que nós chegássemos ao fim da minha vida material, da minha vida orgânica, com um equilíbrio entre a minha capacidade orgânica e o meu fluido vital. Né? Essa seria a situação ideal. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Através de uma vida regrada. Certo? Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém fala nada. Eu falei até para a Glaucia, vai ter um monte de pergunta, ninguém está falando nada. Tá difícil de entender ou não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá. Então esse seria o momento, né, ideal. Assim, o cara morreu porque chegou o momento dele, ele cumpriu sua jornada, fez tudo certinho. Mas tem consequências também? Tem. Né?
via de regra, são consequências boas. Vai ter uma maior facilidade no desligamento, né? Porque a quantidade de fluido ela vai se gastando com o tempo, então ele já vai naturalmente. Nós vamos ver um filminho daqui a pouco bem legal sobre isso, né? E menor perturbação. Por quê? Porque, teoricamente, eu cheguei no ponto que estava planejado. Mas sempre vai ser assim? Todo mundo que morre nesse equilíbrio de capacidade orgânica e fluido quer dizer que teve uma vida regrada e tranquila e serena e desapego material? Vocês acham que todas as circunstâncias de morte de equilíbrio são assim? Ou pode ter algumas situações que eu estou lá com a minha capacidade fluida equilibrada e eu morro, mas não era bem isso, né? Não foi porque eu fiz realmente tudo da forma correta. Pode acontecer, né? Alguns complicadores. A vaidade excessiva. Vai acontecer, por exemplo, da pessoa chegar com seu fluido legal e orgânica, mas o quê? Eu passei a minha vida toda escravo do meu corpo, né? Eu fazia realmente uma boa alimentação, eu fazia exercício físico, mas não pensando em valorizar essa oportunidade e tirar o melhor da minha vida. Não, porque eu cultuava o meu corpo, porque eu queria ter um corpo bonito para me exibir, né? Ou para prazeres, ou para uma série de coisas, né? Aí eu tenho o quê? Um apego às sensações da matéria. Ainda, embora o meu desencarne vá acontecer com equilíbrio entre a minha capacidade orgânica e o meu fluido vital, eu vou ter problemas nesse momento. Por quê? Porque eu tenho um apego a esse corpo e eu não vou querer ir embora. Eu não quero me desfazer desse corpo, eu quero continuar aqui. Entende? Então é assim, o ideal é que a gente busque o equilíbrio, né, da capacidade orgânica com o fluido vital, tendo uma vida regrada, né, mas não ter uma vida regrada só para ter um corpo ideal, para ser escravo do corpo ou para viver supostamente melhor, né, gozar dos prazeres da vida. Então tenha sim esse equilíbrio, mas para que a gente possa entender que esse corpo, essa vida, essa oportunidade não é o instrumento que nos foi dado para esta prova que a gente tem, para que a gente possa passar por ela da melhor forma possível. Tudo bem, gente? Tá tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Vocês estão muito, muito silenciosos hoje. Então vamos falar um pouquinho do desligamento, né? Então, se nós falamos que a vida, ela funciona, né? A vida, nossa vida material, ela funciona pela união do fluido vital à matéria orgânica, a morte seria o quê, então? O desligamento desses dois elementos, né? Quando se separam, acontece a morte, tá? Então, a intercessão. O que é a intercessão? No momento da nossa passagem, da nossa morte, do desligamento, nós podemos ter, né, o auxílio, na maioria das vezes sim, mas nós podemos ter o auxílio, que chama de intercessão, da espiritualidade. Nós vamos ver daqui a pouco aqui um exemplo bem legal, inclusive um videozinho curto que eu trouxe aqui para vocês. E aqui, o que é essa intercessão? Não se trata de uma prerrogativa injustificável, nem compensação de favor. Ah, não, você foi bonzinho, você vai ser ajudado. Não, né? Ela revela, na verdade, uma ordenação de serviço e aproveitamento de valores. A espiritualidade vem, né? Em cada caso, existe uma equipe espiritual que está ali para atuar de acordo com a necessidade e também com o merecimento daquela pessoa que está ali, né? Pode ser que em determinados momentos a equipe espiritual não atue naquele momento. Por quê? Porque aquele espírito precisa passar, inclusive, por aquele momento. Um exemplo que a gente traz aqui, né, é aquela chamada melhora da morte, né? É muito comum, você já deve ter visto, vivenciado ou ouvido alguém falar: nossa, a pessoa estava lá na UTI, desenganada pelo médico, e de repente ela melhorou. Passa 1, 2 dias, ela pum, vai embora, né? É a chamada melhora da morte.
O que acontece? O fluido vital ele é gerado pelo organismo, né, pelo princípio inteligente e reproduzido pela ação orgânica, e as pessoas, tem umas pessoas que têm muito fluido vital, a ponto até de conseguir doar isso. E quando existe uma corrente muito forte dos familiares, né, eles conseguem, através dessa energia, inconscientemente, infundir um pouco de fluido vital no centro de força daquela pessoa que está ali agonizando. E ela tem lá a sua melhora. Por isso que às vezes a gente tem que ter cuidado, né, com as pessoas. Às vezes a pessoa está precisando partir, precisando desligar, e a gente fica ali naquela corrente. Tá? Então a gente acaba, de uma forma ou de outra, intercedendo naquele momento do desligamento. Nesse caso, não seria nem interceder, seria interferindo, transmitindo o fluido dessa energia. Mas, como tudo tem um porquê, tem um motivo, isso, na verdade, é uma coisa passageira, né? É uma pseudo-melhora. Então, quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, os técnicos da espiritualidade promovem uma recuperação artificial. Está lá no livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Então, os técnicos vão lá com esses fluidos emanados, com esses princípios, eles dão lá uma sobrevida para o pessoal, muitas vezes, dar aquele último adeus, né? Poder falar, às vezes um perdão, alguma coisa que vai ser útil para os dois. Né? Se não for útil, você pode ter certeza que a espiritualidade também não vai permitir. Então, às vezes, dentro daquele relacionamento, precisa de um momento, aquela pessoa que está com aquele negócio que precisava falar, eu te perdoo, você me perdoa, tal, e depois a coisa continua naturalmente aí no seu fluxo. E quanto tempo demora esse desligamento? Existe um reloginho, um timer, um padrão, né? Você morreu em 15 minutos, tem que esperar para cremar 24 horas, porque senão ele não desligou. É assim que funciona? Tem um reloginho? Tem um regulamento? Não tem, né? Como é que funciona isso? A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca, isso a gente sabe. Então, assim, o cara morreu, o espírito já não está mais ali. Né? E o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Né? Então, morreu, então, não tem mais nada, o corpo ali agora vai virar pó e o espírito volta para a erraticidade. Não é bem assim, ela nunca é brusca. Ela vai variar de acordo com uma série de fatores. A separação só é completa e absoluta quando não reste mais um átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Isso está no livro Céu e Inferno. Então, assim, quando não tiver mais nenhum átomo do perispírito ligado ao corpo, aí você pode falar que ele desligou. Então, ele é lento. Para uns, é bastante rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo instante da libertação. Para outros, aqueles cuja vida foi extremamente material e sensual, o desprendimento dura, algumas vezes dias, semanas e até meses. Então nós estamos falando do desprendimento, tá? Físico mesmo. Perispírito. Oi, pois não. Com base exatamente nisso que você falou. Eu ia perguntar no final, mas eu vou aproveitar esse Vamos parágrafo. No caso das mortes violentas, acidentes, principalmente acidentes, né? O quanto orações e vibrações reduzem, eu entendo que sim, né? Mas mesmo aqueles que assumiram compromisso, né, tem, vamos dizer assim, uma redução na sua penalidade, vamos dizer assim, sofreria menos esse desligamento. Porque as mortes trágicas, elas nos chocam muito, né?
E aí, assim, a gente que estuda fica se perguntando por quanto tempo e o quão difícil seria, né, interromper esse ciclo, né, em que o espírito fica errante, fica perturbado junto ao corpo, sem entender o que acontece. São os atenuantes e as vibrações que facilitam isso? É assim, ó, eu me atrevo a dizer, depois eu quero até que a Uzibéria e a Gláucia me ajudem nisso aí, mas eu me atrevo a dizer o seguinte: a oração sempre vai ajudar, né? A oração sempre vai ajudar. Nós vamos pedir para a espiritualidade e eles vão ajudar no medida do possível, mas nós vamos ver aqui ao longo da nossa aula de hoje aqui, que o que realmente vai fazer a diferença é o estado moral do espírito. Então não é nem a causa da morte, o tipo da morte, se ela foi violenta, se ela não foi violenta, se estava em equilíbrio, se eu tinha mais condição orgânica ou mais fluido e menos condição orgânica. O que vai realmente influenciar no tempo do meu desligamento é a minha condição moral. Moral no sentido de ser mais espiritual e menos carnal. Quanto mais apegado à matéria eu tiver, mais tempo isso vai demorar. Tá? Agora, as orações vão ajudar? Claro que vão ajudar. Né? Eu vou receber vibrações, vou receber auxílio, mas enquanto eu não conseguir... Porque a gente lembra a história do juízo final? Aonde que está o juízo final? Onde estão as leis? Onde estão gravadas as leis? Na minha consciência. Enquanto eu não conseguir, né, vai ser mais difícil. Tá? Então, ajuda? Sim, ajuda. Vamos sempre orar pelos familiares, inclusive pelos familiares que às vezes ficam obsediando aquele que morreu, né? Não deixa o cara aí, porque fica ali prendendo, nós vimos aí, mas isso depende muito mais realmente da condição moral daquele que desencarnou. Gláucia, quer complementar com alguma coisa? Paulo, eu acho assim, são tantas variantes aí, mas o que predomina mesmo é o estado moral. Mas, no trabalho mediúnico, a gente vê também o estado emocional. Às vezes, uma grande preocupação da pessoa é tudo um conjunto, é muito complexo. Não tem uma desencarnação como não tem uma encarnação igual a outra. Às vezes a pessoa está tão envolvida com uma preocupação, com um problema da matéria, que por mais que ela seja moralmente melhor, ela ainda fica presa nessa preocupação. Mas o que predomina é sempre o estado moral. Não tem jeito. Porque aí a intercessão dos mentores também. Dizem que em alguns casos de morte violenta, há até o próprio desligamento antes, como aconteceu com os cristãos, quando eram condenados. Eles eram retirados antes por técnicas, ainda são coisas muito nebulosas para a gente, todo esse processo. Legal, obrigado. Não sei se respondeu, Ana. Ana? Sim, respondeu. Sim, não, esqueci de ligar o microfone. Sim, respondeu, e porque eu já vi muitos casos à minha volta, isso, e sempre me chamou muito a atenção, e eu acho que o mais gritante mesmo, e aí acho que a Gláucia agora deu mais luz à história, do componente emocional, principalmente de quem está aqui, né? O componente emocional, porque o trágico mesmo é quando foge à ordem natural dos fatos, entre aspas, né? Por exemplo, o acidente dos filhos, morte precoce de filhos, né? E aí sim você tem todo um apego, né? Uma dificuldade de desligamento, né? Pela tragédia e com todos em volta que tem muita dificuldade de liberar, né? Vamos dizer assim, esse espírito, né?
Eu particularmente, né, toda vez que eu recebo um anúncio de alguém que faleceu e tal, eu faço a minha oração para quem partiu, né, para que seja auxiliado, que seja corrido, mas eu faço a minha oração pelos familiares e os entes queridos, porque a gente sabe exatamente isso que você falou. Às vezes a pessoa, e não é por mal, né, mas pelo apego à matéria. Nós já falamos sobre isso, né? Às vezes a pessoa acha que eu te amo porque eu amo essa coisa física que está aqui. Não. Eu comentei outro dia para vocês da palestra que eu fiz lá, né, da perda de entes queridos, no momento em que perdi meu pai, perdi entre aspas, hoje eu sei que eu não perdi, mas naquela época para mim era muito difícil. Então realmente eu devo ter atrapalhado muito a vida dele, ou a transição dele, né? Mas não por mal, muito pelo contrário, né? É que para mim ainda eu era muito matéria, e eu acho que quando eu falo no sentido do moral, é nessa evolução, né, de carnal para espiritual, né? Eu era muito carnal, e o meu amor egoísta, que vai ao encontro do nosso evangelho de hoje, não era o amor ao próximo, era um amor egoísta de posse, né? Porque era meu pai, eu queria ter ele ao meu lado. Eu me lembro até que quando soube da doença, né, ele morreu de câncer, ele foi muito rápido, do momento em que a gente descobriu, foram 3 meses, e aí você fica naquela luta de, não, eu quero fazer isso, quero buscar alguma coisa. Aí hoje eu vejo que, primeiro que era inútil, e segundo que era muito egoísmo da minha parte, né? Querer que ele ficasse ligado a uma matéria que talvez já estivesse desgastada, não tinha mais a questão orgânica, ou não tinha mais fluido vital, mas só para satisfazer o meu ego, né, dele ficar ao meu lado. Então, eu acho que a gente tem sim nesse momento que emanar nossas melhores energias para aquele espírito que está passando, né, para que ele tenha realmente todo o suporte, acolhimento, mas principalmente para as pessoas que estão aí, quando, ainda mais se elas não tiverem essa informação, essa noção que a gente tem de que eles podem atrapalhá-los. Ok? E as sensações, então, ao morrer, né? Quando o espírito morre, como é que é essa questão? A Ana até comentou aí agora, né? O cara teve uma morte violenta, como é que é, né? Que o espírito se sente. Lá no Livro dos Espíritos, questão 154. O corpo ou a alma sente alguma dor no momento da morte? A resposta é enfática, não. O corpo sofre muitas vezes durante a vida muito mais do que no momento da morte. Né? Por quê? Porque a matéria orgânica morreu, ela não tem mais sensação. Mas, o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre no momento de inconsciência. Mas a alma sofre. Antes dele, a degradação da matéria. Então, no momento da morte, o corpo físico não vai sentir dor. Mas a alma, né, o espírito ainda encarnado, começa a sofrer algumas sensações. Isso também está lá no céu e inferno. A morte pode ser dolorosa, morrer propriamente não. A doutora Elizabeth Kluber-Ross, né, fala isso. Então a morte pode ser dolorosa, principalmente para quem fica, para as pessoas que estão ao redor. Mas o morrer propriamente não. Por quê? Porque a matéria, a partir do momento que houve, né, cessou o fluido vital, ela não tem mais sensação, não vai ter dor. Agora, o espírito, esse sim. Né? E quanto mais apegado à matéria, mais ele vai ter dor, mais ele vai sentir, mais ele vai ter problema. Nesse limiar devem ocorrer simultaneamente a sensação dos sintomas físicos, né, incomodativo, e o início do contato com outro plano existencial. Morte, renascimento e evolução, Dr. Hernani Andrade. Então, assim, o momento da morte, ele é uma transição do fim da dor. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que ficam meses e meses agonizando, com dor no hospital, um monte de coisa. Naquele momento a gente fala, ele descansou. Realmente o corpo descansou, não vai sentir absolutamente mais nada. E o espírito vai depender do estado que ele se encontra. Se ele já tiver entendido aquele momento, né? Se ele tiver aproveitado todas as provas, realmente ele vai ter uma transição tranquila e serena. Se ele tiver ainda muito apego à matéria, ele vai ter algum
tipo de perturbação, que é o nosso tema de agora. Perturbação espiritual. Ó, nesse instante, no momento, né, da transição, a alma experimenta um torpor. Ela fica meio que anestesiada, que paralisa momentaneamente as suas faculdades. Fica meio como se estivesse meio em transe, meio, né, tonto, neutralizando ao menos em parte as suas sensações. De modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal do instante da morte e terminar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Veja que lá atrás nós falamos de horas, meses, horas, semanas ou meses, nós estávamos falando do desligamento do perispírito da matéria. E aqui nós estamos falando da sensação, da perturbação. Essa pode demorar anos, dependendo da situação do espírito. Tá? Então, assim, morreu, o corpo parou, o organismo parou, o espírito começa a ter aquela sensação e ele começa a voltar. A realidade, a situação vai demorar e vai variar de horas a anos, dependendo do estado que aquele espírito se encontra. E aí, Séculos ó, também, Paulo? aí já não sei. Aí já não sei. Não, assim, tem obras, eu até vi uma peça de teatro uma vez que fala de um espírito que realmente ficou séculos perturbado, né? Mas eu não posso afirmar. Não sei se a Eusibéria e a Glaucia tem algum testemunho aí desse tempo todo. Mas eu acho que é possível. É possível até porque na erraticidade o tempo é diferente do nosso, né? A cronologia é um pouco diferente. Né? Nós temos aqui o que é um século para a gente, na eternidade ele não é tanto tempo assim. Então pode ocorrer, não posso falar para vocês nem que sim, nem que não. Né? Mas tudo realmente vai depender do estado que aquele espírito se encontra no momento do desencarne. Pode falar. Paulo, no tempo que eu estava na mediunidade, teve dois casos que a gente, de séculos, a pessoa ainda acreditava que era rei, né? E ele se via como rei. Então, tudo depende de cada espírito, né? Essa perturbação, quanto tempo vai levar, né? Essas impressões que ele fica, né? Imagina o apego desse É, espírito, né? e depois aí a esposa, a rainha, dizia, não, meus empregados vêm me vestir, meus empregados estão aqui. Então, assim, impressionante, né? Então, a questão é a moral mesmo de cada um e quanto tempo ele se apega à matéria e quanto tempo vai levar, né? Então, eu teve dois casos assim para nós numa época. Legal. Glaucia, você quer falar alguma coisa? Então, o que ela está falando é a cristalização. É uma grande incógnita para a gente. Eu já pesquisei muito, não há literatura sobre isso. E a cristalização, ela é bastante perturbadora para nós estudantes, porque ela pode acontecer com qualquer pessoa. Uma vez nós tivemos o caso de uma moça que estava levando uma senhora, era cuidadora, muito preocupada com a senhora. Ela sofreu um acidente. E ela, naquela preocupação com a senhora, cristalizou no cuidar e ajudar a senhora. Esse tema, ele é, assim, bastante complexo. Nós ainda estamos engatinhando, mas a cristalização é um dos grandes problemas do pós-morte, do corpo físico, né? Às vezes você está lá preocupado, saindo correndo, não sei o que, acontece alguma coisa, você cristaliza e continua ali, fazendo, achando. Tem casos de cristalização assim, de anos e anos, e a pessoa não era assim, como a Regina citou, muito apegado. Alguma coisa acontece e
ficou presa àquela situação, né? Então, quando eu estiver do outro lado, eu quero estudar bastante. Por enquanto, não tem muito como saber. Legal, mas isso sempre estará relacionado, né, a como esse espírito está tratando com a questão da matéria. Né? Eu conheço uma pessoa que sempre foi muito equilibrada, né, mas que de repente ela perdeu uma filha na flor da idade, uma jovem, uma pessoa cheia de vida, e já faz anos, acho que mais de década, que essa filha desencarnou e ela não desliga, sabe? Aquela de deixar as coisas arrumadas no quarto. Esses dias mesmo eu vi uma postagem no Facebook que era aniversário da filha, sabe? E eu já tentei falar, já chamei para estudar, e não adianta, né? Muito provavelmente vai ser um espírito que vai cristalizar essa situação. E como a Glaucia falou, é difícil, né? Não tem literatura. É da pessoa, né? É o estado que ela se encontra e alguma coisa que a levou a esse momento. E a gente pode fazer, como diz a Rosângela, orar e vigiar, né? Paulo, Oi. se ela um dia quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Olha, eu tenho tentado, eu vou falar especificamente para falar com você, mas eu tenho convidado para ir para o centro, para assistir a palestra, para participar do evangelho. Ela sempre arruma uma fugazinha, sabe? Como eu passei pela mesma coisa, Uhum. é diferente a percepção, não tem jeito. Uhum. Né? Não, vou tentar sim, vou tentar, eu agradeço. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande aí, e que a gente sabe que está sofrendo muito, né? E provavelmente a filha também está sofrendo lá do outro lado, né? Porque ver a mãe assim nessa situação não deve ser fácil. Bom, eu vou passar um filminho para vocês aqui para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso tudo aqui. O som foi legal aquela hora para vocês? Estava bom o som? Para mim estava. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado,
e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Bom, então vamos lá. Processo de desencarne. Né? Como ele foi falado ali, ele começa pelas extremidades, né? E aí o Jerônimo, que era o espírito que estava ali ajudando, começa a trabalhar. Mas vocês viram ali que durante o processo, tem um momento que ele fala que os músculos lutavam fortemente para que não se separasse, né? Por quê? Porque ele estava ainda bastante apegado, ele não queria ir embora, né? Então precisou de todo aquele trabalho ali, ó. Ele foi desatando os laços, né, das substâncias leitosas, então precisou de uma ajuda para que realmente ele pudesse fazer aquele desligamento. Então houve todo um trabalho, né, da espiritualidade agindo sobre aquele espírito no momento do desencarne, devido ainda ao apego dele, a sensação, a perturbação que ele passava no momento da morte. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Aqui ele está só repetindo o que foi falado ali no vídeo, né? E aí o que eu queria discutir com vocês é o seguinte: ser espírita faz alguma diferença nesse momento? Vocês acham que no momento do desencarne de um espírita e de uma pessoa de outra convicção religiosa, tem diferença? O que vocês acham? Gente, me ajuda aí. O que vocês acham? A opinião de vocês. Posso falar, Paulo? Pode, claro. Eu acho que ser espírita faz uma diferença, mas depende se esse espírito conheceu a doutrina e procurou, né, ganhar conhecimento. Agora, se for um espírita que não estudou, não se aprofundou, ele vai estar num patamar também bem difícil. Eu falo porque a minha irmã estudava muito a doutrina, muito mesmo. Então, no dia do desencarne dela, eu fui no hospital. Aí os médicos falaram para mim, pode conversar com ela que ela está ouvindo. Vocês podem ficar aí à vontade, converse com ela, ela estava na UTI. Aí eu cheguei perto dela e falei para ela, né? Para ela não se preocupar com nada, que tudo estava tranquilo aqui, para ela, se ela tivesse que partir, que se desligar, que ela fosse, que a gente ia sentir muita falta dela, mas a gente não podia querer ela aqui por toda a lei. Então a gente falou para ela, vai para outra tarefa, para outro, né, plano. Você pode ir confiante que a gente vai estar aqui unido em pensamento, vibrando por você. Eu tive lá às 9 horas, quando foi às 11, aí ela até, nós demos um passe, eu e meu primo demos um passe nela, ela até fez menção, quando eu conversava com ela, de querer abrir o olho. Aí a gente saiu de lá, foi umas 9h30 que a gente saiu de lá, quando foi umas 10 para as 11, o médico me ligou. Olha, Clarice teve uma parada cardíaca. Então, ela sabia, né? E sempre nós conversávamos muito. Ela falou assim, quando eu for para um local que você não, que era eu, né? Que você não estiver, eu vou saber que eu já fiz a passagem. E ela, assim, o despertar dela lá foi rápido. Acho que fazia um mês que ela tinha desencarnado, ela deu notícia. Que ela já sabia da passagem dela, que ela estava bem,
ela sentia muita saudade, né, tudo, mas ela sabia. Mas a gente conversava muito, mas muito mesmo, para que isso não fosse uma coisa pesada para ela, né? E ela, graças a Deus, Legal. Isso que a Aurora falou, ó, ela começou falando assim, ser espírita faz a diferença, desde que você realmente estude, aprenda, né? Então, assim, eu acho que é legal isso que você está falando, Aurora, para a gente refletir mesmo o quão espírita nós estamos sendo, não só em relação à morte, em relação ao todo, porque né? eu conheço espírita que não aceita a morte. Pois é, então, Está na doutrina, ó, e tempos, então não aceita. e Não como a aceita. gente trata isso. Foi por isso que eu trouxe aquele áudiozinho, espero que vocês tenham ouvido com bastante atenção lá do Momento Espírita, porque ele traz exatamente isso para a gente, né? O véu foi descortinado, a verdade já foi nos trazida. Nós, os túmulos se abriram e os pseudo-mortos vieram trazer para a gente a verdade. Então nós precisamos enxergar de uma forma diferente. Vamos ver qual que é a resposta aqui, ó. O Espiritismo, pela fé inabelável que proporciona, estamos falando da fé raciocinada, é de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce a mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que desenrola incessantemente seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê. E, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo, ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Então vejam que o que está dizendo aqui foi exatamente o que a Aurora falou em poucas palavras lá no começo. Não é só ser espírita, tem que ser um espírita sério, aqui entre aspas, no sentido de crer nos pilares da doutrina e compreender. Compreender porque tem a fé raciocinada. Entender que essa vida é importante, mas o que realmente importa é a outra vida. Então, se e vai acontecer, no momento em que acontecer a interrupção dessa vida, a outra continua, a que prevalece continua. Então, Paulo, oi, pois não. desculpa interromper, pode continuar. Ia só dar uma declaração do que aconteceu comigo. Posso Pode falar? falar. Eu, falar. quando fui internada, tinham vários tipos de espíritos, né? Vários doentes. Esquizofrênicos, suicidas, ficavam na mesma ala. Foi muito difícil para mim. E teve uma apresentação de dança que a psicóloga falou para a gente fazer e treinou a gente na coreografia. Tinha alguns que nem tinham habilidades, locomoção para fazer isso. E ela me colocou na frente, porque eu estava bem. Eu tinha só problemas neurológicos, né? Mediunidade eu tinha, na verdade, né? E fui parar numa internação, né? E no dia da apresentação, tinham milhares de pessoas, milhares de jovens, todos da internação, lá do Bairral. Não sei se você já ouviu falar do Bairral. Não. É um hospício em Itapira. Espírita. Ah, sim. No momento da dança, eu fui tirado de lá. O meu espírito não lembra. Eu não lembro de ter dançado. Então, eles me tiraram de uma situação que eu ia ser exposta perante milhares de jovens.
e que eu acho que faria mal para mim, entendeu? Então eu acho que tem a ver com a morte também, entendeu? Você você é levado para um lugar seguro, entendeu? Eu acho que assim, Lucila, aqui, na verdade, que a gente está dizendo aqui, nesse momento, é sobre a morte. Nós não vamos falar de relacionamentos encarnado e desencarnado. O que a gente está tratando nesse exato momento é assim, que a relação da morte para o espírita deve ser diferente do que pessoas que têm outras convicções. Por quê? Porque o espírita que estuda, que conhece a doutrina, que conhece os pilares da doutrina, que é a reencarnação, né? As sucessivas reencarnações, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade entre os mundos, né? Ele sabe que a morte do corpo físico vai acontecer, mas que isso não acaba, que isso é uma transição, que isso é uma passagem. E que essa vida, como ele fala aqui, essa vida, ela se apequena diante da vida maior. Por isso que tem que ser diferente para nós. Isso não quer dizer que vai ser mais fácil, que vai ser menos doído, que a gente não vai ter sentimento, que a gente não vai ter tristeza, como a Aurora falou aqui da irmã dela, mesmo o espírita que desencarna, quando ele passar para lá, ele vai ter saudade, pelo menos por um tempo, até ter a consciência total, né, de que ele pode se comunicar através do pensamento, dos sonhos, etc. Mas a gente tem que encarar isso de forma diferente. O que a gente não pode conceber como espírito é como a Aurora falou. Eu conheço espírito que não aceita a morte. Como assim não aceita a morte? A morte é tão natural. Eu fui tirada do local, entendeu? Não, tudo bem. Só essa situação, entendeu? Eu entendi, mas só estou voltando aqui para a gente não ficar fora do contexto, tá? Tá. Só por isso, para a gente concluir aqui o raciocínio. Tudo bem? Ficou claro para vocês essa última explanação aqui? É assim que vocês pensam? Eu sei que muitas vezes corre na cabeça da gente, inclusive da minha, né? Mas e quando for comigo? E quando chegar alguém muito próximo de mim? Como é que eu vou? Será que eu vou ter essa serenidade? Será que eu vou ter essa tranquilidade? Gente, não tenham dúvida nenhuma que quando chegar um momento que nós tivermos que passar com um ente muito querido, muito próximo, nós vamos sim balançar, nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar tristes, mas é esse o momento que a gente tem que ir lá buscar no nosso íntimo a nossa fé e a nossa crença, né? Aí é que a gente vai testar realmente o quanto a gente acredita e o quanto a gente está conectado com a doutrina espírita. Isso não quer dizer que a gente vai ser insensível. Isso não quer dizer que eu não vou chorar no velório. Isso não quer dizer que nos dias de luto que seguirem o desencarne de um ente querido eu não vou ficar triste, às vezes até depressivo. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Que ainda, quando isso acontece, é o nosso lado de apego material que está falando mais alto e a gente tem que buscar realmente a cada dia nos espiritualizar mais e nos materializar menos. Eu acho que esse é o grande recado, né? Então, continuando aqui. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas revelações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação, consequentemente, a transição, pouco perdura, porque uma vez se franqueando o passo, para o logo se reconhece nada estranho, antes compreendendo a sua nova situação. Ou seja, o espírita que tiver realmente consciência, que tiver estudado, que tiver
a fé na vida futura, quando ele se aproximar do seu desencarne, naturalmente ele vai se preparando para isso. Como a Aurora deu o exemplo aí da irmã. Né? Conversavam sobre isso, falavam, né, sobre esse momento, sabiam que em algum momento isso iria acontecer e que isso não iria afastá-las. Então, olha só como a perturbação é menor. Né? Se eu partir amanhã sabendo que essas pessoas que ficarão aqui não vão se separar totalmente de mim, continuarão ligadas, talvez a gente tenha um intervalo, dependendo até da minha condição, né? Mas em algum momento estaremos juntos de novo, que o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado não vai ser afetado pela morte do corpo físico. É isso que está dizendo aqui. Então, assim, se realmente todo o estudo, toda a luta, toda a minha crença fizer com que eu consiga ter essa percepção, no momento do meu desencarne, talvez eu tenha uma transição mais serena. Talvez eu consiga, né, chegar do lado de lá mais tranquilo e mais rapidamente me desprender disso aqui. Era isso que eu tinha preparado aí para a gente conversar hoje. Agora temos ainda alguns minutinhos, se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguma dúvida, fiquem à vontade. Paulo, eu acho Oi. também, a gente recebe, às vezes, espíritas, né, no trabalho mediúnico. Inclusive, outro dia, um palestrante espírita. A gente tem que contar também com um fator. O espiritismo nos traz o conhecimento, ele nos traz muita responsabilidade. Então, pode gerar, por ter esse conhecimento, às vezes, uma culpa muito maior. Sim. Então, ele pode, por essa noção da vida futura, que ele revê tudo e a própria responsabilidade sobre sua vida, conhecendo as leis divinas, conhecendo tudo. Então, traz também uma grande responsabilidade. E nem sempre a gente consegue nos auto-perdoar os nossos equívocos, mesmo conhecedores. Então, tem consciências que ficam, por esse conhecimento, muito mais culpada, né? Do que talvez se não tivesse conhecimento. Aí a gente deve se perguntar todo dia, o que eu estou fazendo com esse cabedal de conhecimento, né? Para melhorar realmente a minha vida hoje. Porque eu melhorar hoje, eu vou melhorar na minha vida futura. Com Sim. certeza. Mas é assim, e as questões do espírito que está sofrendo espírita, às vezes se torna até muito mais complexo. Porque ele às vezes tem uma culpabilidade que o outro não teria. Então, todo dia a gente pergunta, esse conhecimento está, eu tenho que usar a meu favor. Até para me auto-perdoar, porque eu não vou conseguir colocar em prática, eu sou um aprendiz. Né? Você usou um termo que a gente já discutiu algumas vezes, né, em nossas aulas, que é a culpa, né? O sentimento de culpa, cada vez mais eu fico convicto de que ele não agrega nada, né? Pelo contrário. Paralisa. Paralisa. Inclusive nas pessoas que têm conhecimento. Né? Tenho conhecimento, não sei o que fazer com ele, e aí levo essa culpa. Eu acho que é um bom exercício, acho que a dica da Glaucia é muito boa, ela falou uma coisa, né? Então assim, toda noite vamos fazer aquela regrinha de Santo Agostinho, antes de dormir. Será que se eu partir hoje tem alguma coisa que eu vou levar culpa comigo? Será que tem alguma coisa que eu me arrependeria, ou que
que eu podia ter feito e não fiz, vou tentar fazer amanhã, né? Tentando diminuir essa questão da culpa. E chamar a responsabilidade, assumir a responsabilidade. Né? O conhecimento é proporcional à responsabilidade. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Agora precisa ver se eu assumo. Né? Eu acho que a culpa vem exatamente por isso. Eu tenho a responsabilidade, mas não assumo. Não dou conta dela e dizer o seguinte, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? Vou guardar para mim, vou disseminar, vou fazer com que ele me ajude a melhorar a cada dia. Né? Então, eu acho que é isso, Glaucio. Acho que você não só contribuiu agora no final, como nos dá uma dica muito boa, né? Então, tá, enquanto espírita, agora eu sei, não dá mais para alegar ignorância. Se eu passar para o lado de lá, não dá para falar assim, eu não sabia, né? Eu sei. Isso é um problema. Isso. Exatamente. Então, agora eu já sei. Então, como é que nós vamos fazer com isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Como eu jogo isso ao meu favor e não contra mim? Né? Se vocês souberem, vocês me contam, tá? Por favor. Paulo, posso contar uma coisa também que aconteceu? Pode sim. Eu fui ficar de acompanhante com uma pessoa, uma tia minha. Aí eu estava no São Vicente de acompanhante e nisso o enfermeiro veio fazer uma aplicação numa mulher que estava em estado terminal de câncer. Aí ele não conseguia de jeito nenhum, pôr a agulha, coisa para fazer a aplicação. Aí ele olhou para mim, eu falei, você precisa de ajuda? Ele falou assim, se você puder me ajudar, eu agradeço. Eu fui lá e segurei ela, a mulher. Aí a mulher chorava e falava assim para mim assim, quem é a senhora? Eu falei, sou uma amiga. Eu falei para ela assim, não se preocupe com isso não, eu sou uma amiga. Aí ela falou, eu te conheço? Eu falei assim, olha, estamos se conhecendo hoje. Eu falei para ela assim. Aí ela pegou e falou assim, eu estou muito magoada porque eu tenho 2 filhos e nenhum veio aqui. Eu falei, olha, faz o seguinte, uma hora eles vão vir, a senhora não fique preocupada com isso, e nem fique com a água deles. E se eles não vieram, porque eles estão em alguma outra ocupação. Se eles tivessem vindo, eu não poderia estar aqui conhecendo a senhora, estou aqui do seu lado. Aí nisso eu transmiti um passe dela. E o enfermeiro ali tentando fazer a coisa. Eu abracei ela para poder segurar ela, porque ela se debatia. Aí eu segurei, enquanto eu segurei, eu dei um passe nela. Aí chegou a hora de eu trocar o plantão, eu vim embora, no dia seguinte eu procurei o enfermeiro e procurei saber da mulher. Aí a moça me chamou, falou, o enfermeiro está ali, pode ir conversar com ele. Aí eu fui lá conversar com ele, ele falou, eu não sei o que a senhora fez, que ela ficou calma, e ela dormiu e morreu dormindo. Quer dizer, o passe que eu dei nela provavelmente ajudou na passagem dela para o plano espiritual. A gente está em alguns lugares, em alguma situação, porque é necessário. Com certeza. Gente, podemos fazer a nossa escala da semana que vem? Deixa eu só dar uma dica para o pessoal que se interessa por esse tema. Tem a deusa Samu. Ela tem umas palestras, foi até presencialmente no nosso centro. Ela trabalha justamente com isso. Ela é psicóloga, intensivista. E ela tem umas palestras muito boas, porque ela trabalha tanto com famílias enlutadas, como com pessoas em fases terminais. Muito interessante. Viu, Glaucia, dá licença. No YouTube, aquela palestra que ela fez para a fraternidade, lembra? Sim. Que a gente foi transmitido até? Aquela palestra está no YouTube. Procura, eu estava procurando coisa velha no YouTube e achei a palestra, Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí. Então, está tudo lá. Então, quem tiver a chance de dar uma observada e assistir, que é muito importante, ela explica muito bem, né? E toda semana ela está fazendo uma live. Tá. Toda semana ela está fazendo, eu tenho assistido, toda semana. E Aurora, é aquela palestra que ela fez para nós aí, aqui no Fraternidade. Ela tem feito essa daí. O tema era Coloque Deus na vida dos seus filhos, não era? Luto. É o luto. É sobre o luto. Mas o que ela deu no Fraternidade é Coloque Deus na vida dos seus filhos. Não, mas acho que ela fez uma sobre luto também.
Ela fez uma fez sobre sobre luto. Mas ela É fez agora na a do pandemia. luto. A do luto foi uma live. foi É, live, online. Isso. plataforma, isso. Presencialmente não. Bom, desculpa, eu falei demais. Ok, vamos lá. Semana que vem, agenda cristã, alguém se habilita? Então eu vou colocar a Helenice, que ela falou que podia colocá-la, tá? Que ela não veio hoje. Prece inicial. A Rosângela já fez 2 semanas. Ivana, Ivana, faça. Faz. Evangelho. A Ana levantou a mão lá, eu vi. A Ana e a Ivana é ótimas. Ela fez a semana passada, a Ana, né? Quer Isso. colocar Então, no... por isso, ok, se não tiver ninguém, eu faço, mas Regina, se faz, tiver outra Regina? pessoa para revezar, né? Faço. Qualquer coisa você me ajuda, tá, Paulo? Tá, então vai, Regina, ajuda sim. Regina. Vibrações. Aí a vibração vai ser a Ana hoje, então precisa ser outra. Eu troco com a Ana, então. Quer Tá, trocar? então você faz. Você faz vibrações, Ivana? Se a Ana, para ela fazer coisas diferentes, ela faz Tá. a prece, então. Pode ser, Tá Ana? bom, tá bom. A Ana faz prece. E a Rosângela não faz a final? Deixa eu me preparar primeiro, né? Sim, Rosângela. Você Vai, fez a Rosângela. Eu prece fiz um inicial? mês de prece final, Rosângela. Vamos lá. Ô, Rosângela, você fez a inicial hoje? Gente, eu sou meia covarde, não sou inteira, mas estou sendo meia covarde. Quem faz inicial faz final, né? É mais Você não fácil. Afinal, Ô, não esquenta não. O tema do Evangelho semana que vem eu já estou tremendo nas bases sem me abrir o livro, né? Esquenta não. Então, de livre e espontânea pressão, ficou a Rosângela na prece final, é isso? Isso. Que isso? Não, Ela não. vai dar conta. Vocês estão sonhando. Foi muito boa a sua prece, hoje nós queremos repeteco. A gente quer ver como que ela se sai na final, né? Na inicial a gente já viu. Faz muita diferença. Tá bom, gente, tá bom, vai. Sob livre pressão eu faço. Muito obrigado. Orar e vigiar, Rosângela. Então vamos lá, viu? Essa semana quinta vai ser dia inteiro e a noite inteira. Tadinha. Não. Então vamos lá, vibrações a Ana faz pra gente e depois a Regina encerra. Certo. Então vamos lá. Vamos procurar mentalizar uma luz vibrante, uma luz muito bonita, vibrante, envolvendo o nosso planeta. Nosso planeta envolvido em muita luz. Essa luz atingindo todos os países, chegando aos contornos do nosso país, do nosso Brasil, iluminando os nossos governantes, que sejam influenciados pelos bons espíritos nas tomadas de suas decisões, direcionando também essas luzes, nesse momento particular, por todos os trabalhadores de defesa civil, bombeiros, voluntários, de todos os envolvidos nessas queimadas cruéis que estão atingindo o nosso país, que estão correndo, tentando preservar a vida vegetal e animal. Vamos vibrar muito positivamente por toda a força para esses profissionais. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas vítimas da Covid-19, pelos que estão ainda acometidos por essa doença, pelos profissionais que estão envolvidos nessa pandemia. Vamos vibrar pelos presídios e pela luz que envolva esse ambiente
e que possam influenciar positivamente todos que ali estão encarcerados. Vamos vibrar pelos asilos, muita luz também, aos asilos e aos profissionais que cuidam deles. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas crianças e pelos profissionais que cuidam delas. Que muito amor envolva esse ambiente, que muita harmonia envolvam esses ambientes de necessitados e cuidadores. Vamos vibrar pelos nossos lares, imaginando uma luz protetora, envolvendo todos os ambientes de nossa casa, de nossos familiares, envolvendo a nós mesmos, nos protegendo e nos dando muita força e muita iluminação para as nossas ações. Vamos vibrar por uma pessoa em especial neste momento. E vamos vibrar por todos os trabalhadores da casa, por todos nós, grupo que aqui estuda, e vamos vibrar para que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja. E assim, vamos agradecer mais a oportunidade que estávamos reunidos com o Mestre Jesus e nossos amigos espirituais. Vamos agradecer pelos aprendizados da aula de hoje, que através dos ensinamentos podemos reavaliar e refletir. E assim vamos agradecer à espiritualidade e aos mentores que estiveram conosco, auxiliando sempre no caminho do bem. E assim pedimos a permissão à espiritualidade maior que estiveram conosco na senda do aprendizado para encerramento dos estudos de hoje. Que assim seja. Sim.